Olá pessoal, aqui é o Professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Hoje eu vou resolver com vocês aí um probleminha de diagrama lógico, um problema de uma questão da banca VUNESP do ano de 2015. Vamos lá. Em um grupo de pessoas, 43 pessoas possuem casa própria, 41 possuem automóvel e 28 possuem motocicleta. Olha só, nesse ponto denunciado, parece que já fica claro pra gente aí que se trata daquele diagrama com três conjuntos e as suas intersecções, certo? Então vamos lá. São 8 as pessoas que possuem casa própria e automóvel, mas não possuem motocicleta. Todas as pessoas que possuem casa própria e motocicleta também possuem automóvel. Opa, vamos lá. Os números 5, 10, 15 e 20 representam os números de pessoas que, não necessariamente nessa ordem, possuem. Então vamos lá, 5, 10, 15 e 20. Casa própria, automóvel e motocicleta, apenas casa própria, apenas automóvel e apenas motocicleta. Beleza, pessoal? Por enquanto, ok. Dentre todas essas pessoas, o número daquelas que possuem apenas automóvel e motocicleta é maior que o número daquelas que possuem apenas motocicleta, certo? Nesse caso, o número de pessoas que possuem apenas automóvel e motocicleta é... Opa, vamos lá, hein? Pessoal, é um enunciado aí assustador, né? Um Godzilla. Mas nós vamos enfrentá-lo aí, ok? Tranquilamente. Vamos lá. 43 pessoas que possuem casa própria, 41 que possuem automóvel, 28 possuem motocicleta, 8 possuem casa própria e automóvel, mas não possuem motocicleta. Todas as que possuem casa própria e motocicleta também possuem automóvel. Casa própria, automóvel e motocicleta, apenas casa própria, apenas automóvel e apenas motocicleta. Eu não sei qual tem a quantidade 5, 10, 15 e 20, ok, pessoal? Então, essa aqui vai ser uma batalha nossa no probleminha. E ele perguntou, olha, quantas pessoas têm apenas automóvel e motocicleta? Eu esqueci de destacar aqui no resuminho, hein, pessoal? Eu vou colocar aqui no vídeo. Aqui vai vir a outra informação que deve ser destacada, né? Deixa eu ver aqui. A outra informação que deveria ser destacada, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu já separei, né, no meu diagrama, o conjunto contendo aqui, olha, o conjunto vermelho, que é o das pessoas que possuem casa, e vamos aqui inserindo as informações que eu consigo inserir no momento, né? Então eu tenho lá, 43 pessoas possuem casa própria, elas estão nesse conjunto. Então eu já sei que a somatória dessas 4 partes aqui é igual a 43. 41 possuem automóvel, então o somatório desses 4 pedaços tem que dar 41. E o somatório desses outros 4 pedaços aqui de motocicleta tem que dar 28, certo? 8 possuem casa própria e automóvel, mas não possuem motocicleta. Opa, que legal, onde fica isso no nosso diagrama, professor? Então, olha só, é uma parte da intersecção entre casa própria e automóvel, que não faz intersecção com a motocicleta, ok? Se ele tivesse os 3, ele estaria aqui, nessa região central. Como ele só tem casa própria e automóvel, mas não motocicleta, ele deve estar aqui nessa parte do diagrama. Ok, vamos lá. Próxima informação. Todas as pessoas que possuem casa própria e motocicleta também possuem automóvel. O que ele está querendo dizer? Vamos lá. Casa própria e motocicleta seria essa aqui a intersecção, ok? Então ele fala assim, olha, todo mundo que tem casa própria e motocicleta tem que ter automóvel. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que nesse pedacinho de pessoas que tem somente casa própria e motocicleta, não há ninguém. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Não há pessoa alguma aqui nesse pedaço do conjunto. Por quê? Porque se tivesse, haveria uma pessoa que tem casa própria e motocicleta, mas não tem automóvel. Ele diz que todas as pessoas que possuem casa própria e motocicleta tem que ter automóvel. Então, todo mundo que está nessa intersecção tem que estar aqui, ok?
Vamos lá. Como eu tenho que a primeira informação dada no enunciado, né? 43 possuem casa própria. Eu fiz o seguinte aqui. Bom, seria interessante se eu soubesse quantas pessoas aqui tem os três, né? Casa própria, automóvel e motocicleta. Mas eu não conheço essa informação. E seria bom se eu soubesse quantas pessoas têm somente casa própria, né? Certo, pessoal? Acontece que essas duas informações estão naquele conjuntinho lá das 4 informações dadas, que a gente tinha que localizar onde ela seria inserida. E mais, pessoal, nesse conjunto que eu risquei de amarelo, tem quantas pessoas? 43. E aqui já tem 8, certo? Das 43, se eu retiro as 8, sobram quantas? 35 pessoas. Então vamos lá. 43 possuem casa própria, 8 casa própria, automóvel mais uma motocicleta, tá aqui. Nenhuma possui somente casa própria e motocicleta, então tá aqui. Logo, pessoal, sobram 35 pessoas para essas duas partes do conjunto, ok? 35 pessoas, eu tenho aquelas quantidades, 5, 10, 15 e 20. Eu só consigo escrever 35 pessoas, pessoal, com aqueles 4 números, usando 20 mais 15. Ok? Certo? Professor, onde eu ponho 20, onde eu ponho 15? Eu não sei, nós temos duas possibilidades de arrumá-los aqui. Vamos arriscar uma delas, né? Então eu coloquei, olha, uma possibilidade seria, vou colocar 20 pessoas aqui e 15 pessoas aqui. Certo, pessoal? Conferindo, ó, aqui eu tenho então 43 pessoas que possuem casa própria. Até aqui, ok. Certo? Vamos lá, tocando o barco. Sobraram as quantidades 5 e 10, né, para as pessoas que possuem somente automóvel ou somente motocicleta. Daí, pessoal, eu vou ter que arriscar uma quantidade aqui, certo? Pessoal, o que a gente vai fazer é testar uma possibilidade, mas eu vou fazer aqui um teste consciente. Porque eu me lembro bem que há uma parte no enunciado que ele diz o seguinte: a quantidade de pessoas que têm automóvel e motocicleta, mas não casa própria, ou seja, as pessoas que estão aqui, ela tem que ser maior do que a quantidade de pessoas que têm somente motocicleta. Como eu tenho 2 números para escolher, e aqui, esse número que está aqui, vai ter que ser maior do que esse, vai ter que ser maior do que o de pessoas que têm somente motocicleta, eu já vou colocar aqui o menor deles, o 5, e aqui eu vou colocar o maior. Então, uma possibilidade seria, então, coloco 10 aqui e 5 aqui, ok, pessoal? Então, vamos ver como eu desenrolo esse diagrama agora. Então, vai lá, isso aqui eu só copiei as informações que eu consegui no outro slide. Quantas pessoas possuem motocicleta? São 28 pessoas, mas aqui eu já tenho 20 pessoas. Quantas sobram para esse pedaço do conjunto aqui? Apenas automóvel e motocicleta. Eu tenho 8 pessoas, ok, pessoal? 8 pessoas. Bom, 8 pessoas é mais do que 5? Sim, é mais do que 5. Então até aqui, beleza, coincide lá com o requerido no enunciado. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui, pessoal, um teste. Qual seria o teste? Lembra que aqui eu tenho também a quantidade de pessoas que possuem automóvel. E essa quantidade era igual a 41. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar esses elementos aqui, essas 4 partes. Então eu vou somar aqui 8 com 15 com 8 com 10. Quanto dá essa soma? 41. Pessoal, foi aprovado no teste. Então essa configuração obedece tudo que foi solicitado no enunciado. Ou seja, nesse caso, o número de pessoas que possuem apenas automóvel e motocicleta é igual a 8, que encerra o nosso exercício. Se inscreva no nosso canal, dê um like e um grande abraço a todos, fiquem com Deus.